E aí, pessoal, bora começar a segunda parte, né, da nossa disciplina, dando início à interface gráfica. Hoje a gente vai ver o básico, algumas janelinhas, né, de interface, algumas propriedades que a gente pode mexer nos elementos aqui do NetBeans que ele te oferece. E assim a gente já poder gerar alguns programas, né, com alguma telinha, com algum botão, com algum texto que o usuário pode digitar, certo? Bom, então vamos lá. A gente vai criar a nossa classe, né? Só que a gente vai criar de jeito diferente. Vocês estão acostumados a clicar o botão direito, né? New Java Class. Só que ao invés de clicar New Java Class, cliquem em JFrame Form, ó, JFrame Form. Não confundam esse daqui com esse JPanel, certo? Então cliquem no JFrame Form. Deem o nome para a aplicação de vocês. Vou botar app1, pronto. E ele vai abrir uma janelinha um pouco diferente, né, para vocês. A aula de hoje eu vou explicar mais a questão dessas janelas aqui, certo? Bom, gente, a janela que ele abre para vocês é essa tela aqui meio com quadradinho meio cinza, né? Bom, o que que significa isso? Significa que essa janelinha cinza aqui, ó, vocês podem até aumentar, diminuir. Ela vai ser a janela da interface gráfica de vocês, certo? Então, olha, por exemplo, se eu botar o mouse bem no cantinho, dá para a gente aumentar ou diminuir, certo? E vocês podem ver que bem embaixo do mouse aparecem os números, né? Isso daqui é o tamanho de pixels que essa janela vai ocupar na tela, né? Então, por exemplo, estou fazendo um redimensionamento de 600 por 395 pixels. Então, esse é o tamanho, certo? Bom, aqui em cima, olha, ainda na janela aqui, ó, logo em cima, bem aqui, vai ter uma barrinha de ferramentas, certo? Essa barrinha de ferramenta, ela é muito importante. Primeiro, que o botão Design, ele vai permitir que você verifique a sua interface gráfica, certo? Aqui vai ter todos os elementos que você vai montar e também você vai ter que, claro, programar esses elementos por trás, né? O que que vai acontecer quando vai apertar o botão? O que que vai acontecer quando o usuário digitar isso? O que que vai acontecer quando o usuário entrar com o mouse em cima do elemento, né? Então tem várias coisas que a gente pode mexer aí, justamente para fazer com que a nossa interface interaja com o usuário. E essa interação, claro, a gente tem que programar tudinho. Para programar ela, olha, vocês vão ver que tem um botão aqui chamado Source, né? Esse source significa fonte em inglês, né? Código, enfim. Se você clicar aqui, ó, você vai ver que vai aparecer todo o código da sua janela aqui, que ele já criou, né? Então, é, só tem algumas coisas muito importantes aqui que eu tenho que enumerar para vocês. Primeiro, vocês vão ver, ó, que a nossa classe que ele criou, ele estende uma outra classe chamada JFrame, certo? Vocês vão ver que esses stands aqui, lá na aula de orientação a objetos, é de herança, certo? Mas basicamente o que que significa? Esse JFrame, ele é uma classe, né, uma funcionalidade que tem no Java, que permite com que as suas classes de programa elas se transformem em interfaces gráficas, certo? Como a gente acabou de ver aqui. Então, toda classe que é, estende ou herda, né, essa funcionalidade aqui, ela ganha esse poder de virar uma interface gráfica, além de ser uma classe que é programável. A gente vai poder escrever código nela, certo? Outra coisa, bem aqui tem esse método aqui, ó, init components. Em inglês isso daqui significa inicializar componente. O que que seria esse inicializar componente? O que que seria esse método que a gente nem escreveu, né? Ele já surgiu aqui. Bom, gente, esse método init components, ele é esse método que vai estar bem aqui, ó. Vai ter um suppress warnings, tudo bem, e vai ter um generated code. Se você clicar nesse mais bem aqui, ó, ele vai abrir um código um pouquinho grande conforme você vai inserindo elementos gráficos na sua tela. Como a gente só tem aquela telinha cinza, né, sem nada, tá um pouquinho menor. Só que conforme você vai adicionando elementos gráficos, esse código vai ficando muito grande. E esse código aqui, se você for ver, ele não é editável, certo? Então, esse init component ele sempre vai executar quando a gente criar nossa aplicação, que é esse daqui. Tudo bem?
Bom, e por fim, a gente pode ver, né, que a gente vai ter, ó, o nosso método principal, Public Static Void Main, e dentro desse método principal a gente vai poder escrever coisas nele. Eu só peço que, por enquanto, não modifiquem nada desse código que estiver bem aqui, certo? Esse código justamente que inicializa a nossa janelinha e faz ela abrir na tela, tudo bem? Então, qualquer coisa que vocês forem escrever aqui, digitem aqui embaixo, certo? Tudo bem? Bom, basicamente é isso. Então, qualquer também variável que nós criarmos, qualquer componente que nós formos adicionando, ele vai sempre aparecendo aqui no final da sua classe. Não tem nada aqui agora por causa que a gente não adicionou nada, certo? Então, vamos voltar aqui para o design, tudo bem? E vocês vão ver que tem uma janelinha no lado direito de vocês, certo? Essa janelinha do lado direito, ela vai ter vários componentezinhos aí, que são componentes gráficos que você vai poder justamente é, selecionar com o mouse e arrastar para cima da tela de vocês. Então, por exemplo, eu posso pegar esse JPenel bem aqui, ó, e eu posso clicar com o botão e arrastar ele para cima da minha tela, né? Esse JPenel, ele é como se fosse um painel. O que seria esse painel? Bom, se a aplicação de vocês tem várias áreas, né, digamos assim, deixa eu mudar a cor desse painel. Não, deixa assim por enquanto. Tem várias áreas. Ah, essa área aqui vai ser área de cadastro. Essa área aqui vai ser uma área para mexer com, sei lá, cores. E essa área aqui de baixo vai ser para gerenciar os bancos de dados, né? Esse tipo de coisa. Então você pode arrastar vários painéis para ir separando parte da aplicação de vocês. Só que como a nossa aplicação vai ser só uma janela mesmo, eu vou aumentar esse JPanel para toda a tela aqui, para ficar do tamanho da tela da aplicação. E vocês vão ver, ó, no meu NetBeans tá minimizado, mas tem um botão bem aqui, ó, com o mouse. Se eu clicar, ó, é Properties, propriedades, certo? O que que é isso, esses Properties? As propriedades são justamente algumas características que você pode modificar daquele componente que está selecionado, né? Então, eu selecionei o JPanel, bem aqui, ó, aquele que eu acabei de arrastar, e eu vou clicar em Properties. Quando eu clico em Properties, ele abre um monte de propriedades que tem como modificar. Então, por exemplo, eu posso mudar a cor desse meu JPanel. Se eu clicar bem aqui em Background, ele vai abrir uma paleta de cores para mim, né? Eu posso selecionar qualquer coisa. E se eu selecionar, olha, vai mudar a cor do meu JPanel, certo? Eu vou deixar um pouco mais... Tá aqui, pronto. Esse azul aqui. Tudo bem? E tem várias outras propriedades também, tipo fonte, tamanho máximo, tamanho mínimo, enfim. Essas propriedades aqui, elas vão mudar de acordo com o componente que você estiver mexendo, certo? Não tem tipo assim, um modelo certo. Então, como eu estou no JPanel, aparecem as propriedades. Se eu tivesse no botão, ia aparecer outras propriedades. Se eu tivesse no campo de texto, ia aparecer outras propriedades, certo? Então, eu posso arrastar outras coisas também para cima. Esse label aqui é um label muito importante, são pequenos textos de informações, né? Ó, eu arrastei para cá. Se eu clicar em propriedade, eu posso mudar a fonte dele, ó. Bem aqui, ó, fonte. Posso botar tamanho 14, por exemplo. Arial, né? Aí ele muda aqui a fonte. O text aqui, ó, o text, se eu quiser mudar o texto, posso mudar. Olá, mundo, né? Ó, ele vai mudar o texto para mim, né? Enfim, cor da letra, cor de fundo, se quiser botar uma cor de fundo, enfim, um monte de coisa, certo? Bom, e conforme você vai montando sua interface gráfica, se você quiser ver como é que vai ficar, tem esse símbolo de olhinho bem aqui, ó, uma janelinha com olhinho. Então, se você clicar nela, ele vai aparecer como é que vai estar a sua interface gráfica naquele momento. Mas ele só mostra a interface gráfica, certo? Ele não vai permitir que tu clique no botão e o botão vai interagir e tal. Isso é só para ver mesmo. Ah, bom, então, basicamente, são esses daí os componentes
básicos de criação de interface gráfica, certo? Ah, tá. Uma coisa também. Se você voltar aqui no código, ó, vai ver que, por exemplo, eu não arrastei para dentro da interface o painel e o textozinho. Se você voltar no código, olha, vai ter aqui, ó, que foi criado um painel, né, ou painel aqui embaixo, né, e um textozinho bem ali, né. Eles estão com o nome de JPN1 e JLabel1, certo? Bom, assim, conforme a aplicação de vocês vai crescendo, pode existir vários JLabels e vários JPNs, tá certo? E essa nomenclatura automática do Java aqui, JPN1, JPN2, JPN3, enfim, ela não é muito intuitiva, né? Então, às vezes, você vai querer mudar o nome da variável justamente para ficar identificável quando você for mexer aqui no código com elas. Então, o que que você pode fazer? Ó? Volta lá para Design. Se você clicar, primeiro seleciona o seu elemento, né, que você quer modificar. Então, por exemplo, tem aqui esse JLabel que eu arrastei, que eu botei Olá Mundo. Você clicar o botão direito, vai aparecer, ó, Change Variable Name, né? Mudar nome de variável. Então você pode clicar e selecionar bem aqui. Vou botar título, por exemplo. Aliás, label título, certo? Se eu botar label título, eu botar OK e voltar lá no source, vocês vão ver, ó, que o nome da minha variável mudou para label título, certo? Você não pode vir aqui direto e mudar o nome da variável porque o NetBeans não vai deixar. Ele só vai deixar mudar via esse mecanismo que eu mostrei para vocês, né? Mas também, se você clicar no botão direito, tem como editar algumas coisas também daquele componente. O edit Text aqui, você vai botar também qualquer outro texto, né? Em comparação, por exemplo, cliquei aqui no JPanel. Então, se você clicar no botão direito, claro que não vai existir edit text porque o JPanel não tem texto, mas tem o nome da variável. JPanel eu posso botar painel ou panel, né? Principal, por exemplo. E vai estar pneu principal, tudo bem? Então, basicamente é isso da tela de criação de interface gráfica. Próxima aula a gente vai começar já a utilizar alguns botões e alguns campos de texto, tudo bem? Valeu!